A gente vai conversar sobre um assunto muito importante, muito questionado pelos meus alunos, pelos cirurgiões dentistas que me acompanham aqui e também pelos meus pacientes. Então é um assunto muito pertinente. Um artigo que na verdade é uma revisão de literatura que foi realizada lá na Unicamp, um estudo muito completo falando sobre a relação entre a concentração dos géis clareadores e da microdureza do esmalte. Então, não deixe de acompanhar. No final eu vou passar todas essas informações para vocês e vou disponibilizar o artigo. Bom, o assunto de hoje é um assunto que causa muita polêmica entre os dentistas, entre os estudantes de odontologia, que é: existe um limite para eu poder clarear o dente daquele paciente? Cada técnica ela tem um limite de quantas sessões eu posso fazer, de quantas aplicações eu posso fazer naquele paciente? Sim, existe e você precisa saber diagnosticar essa diferença, tá? E qual técnica? Hoje eu vou conversar com vocês sobre as técnicas mais comuns no consultório, tanto com o clareamento caseiro quanto o clareamento de consultório. É lógico, vou defender aqui a técnica híbrida, que é a técnica realizada com a associação do peróxido de hidrogênio mais a luz violeta, porque é a técnica que eu mais trabalho no consultório, tá? E é o que eu considero de mais moderno hoje na odontologia. Mas vou abordar vocês também com clareamento caseiro, que é uma dúvida muito constante. Então, quantas sessões eu posso realizar de clareamento dental? Eu posso fazer 5 sessões ou 10 sessões? Qual que é a concentração do peróxido que eu tenho que utilizar, né? Então, respondendo a primeira pergunta, posso realizar quantas sessões naquele paciente? Depende. Por que depende? Toda live minha que vocês forem assistir, todos os meus cursos, tudo, o que eu sempre falo, eu prezo pelo diagnóstico, tá? O diagnóstico é a chave de sucesso de um clareamento. Eu vou repetir isso quantas vezes for necessário. Como uma boa radiologista, que é a minha primeira especialidade, eu sou fã de um diagnóstico. Para mim, o diagnóstico ele é crucial para minha rotina no consultório, né? Então, o diagnóstico ele faz parte da minha rotina. Sem ele, eu não consigo planejar quantas sessões eu vou fazer naquele paciente, se eu vou ter sucesso ou não com determinada técnica nele, tá? Então, o diagnóstico é uma ferramenta crucial. Partindo daí, eu vou descobrir qual é a etiologia da mancha do meu paciente. Por quê? Qual é a queixa dele? Qual o dente que está incomodando? Se são todos os dentes amarelos? Se ele usou ou não aparelho ortodôntico? Se ele consome muito corante ou não? Tudo isso a gente precisa diagnosticar. Se é uma mancha de formação e se for uma mancha de formação naquele dente, uma mancha branca. Acredito que muitos colegas já tenham se deparado com esse tipo de mancha, né? E fala assim, eu recebi até um questionamento de uma dentista algumas semanas atrás falando: nossa, mas eu fiz um clareamento, uma sessão com peróxido a 35% e apareceu diversas manchas brancas no dente do paciente. Será que apareceu mesmo? E foi a técnica, foi a escolha do gel ou o dente já tinha alguma mancha? Por isso, o diagnóstico é muito importante. Partindo de um correto diagnóstico, nós vamos executar um protocolo fotográfico. Sim, o protocolo fotográfico é fundamental e eu espero que você, dentista que esteja me assistindo, que o protocolo fotográfico faça parte da sua rotina odontológica. Tanto a sua rotina com clareamento dental quanto qualquer outro tratamento odontológico, estético, de harmonização. E até para o diagnóstico de cárie, no Instituto nós utilizamos câmeras intraorais. Então, a imagem ela tem que fazer parte da sua rotina, porque ela vai facilitar o diagnóstico e vai facilitar que você consiga planejar com facilidade. Que se você não tem um olho clínico muito treinado para que você possa verificar as diferentes nuances que tem em cada dente, o protocolo fotográfico ele vai te ajudar muito a visualizar isso. E hoje nós temos monitores muito grandes de computador, a gente tem as telas do celular que a gente consegue ampliar fotos. Então, quando eu faço uma foto do sorriso do meu paciente antes de começar o clareamento, eu consigo visualizar qual é o canino que está mais amarelo, se eu tenho algum dente que está destoando a cor, porque isso é muito comum, né? Se tem algum dente que tem uma mancha, outro dente que tem uma lesão de mancha branca e não uma mancha só
hipoplásica, o início de uma lesão cariosa, tudo isso eu vou conseguir planejar com uma foto. Por isso que o protocolo fotográfico é de imensurável importância, tá? Então eu fiz um correto diagnóstico sobre qual é o tipo de mancha que aquele meu paciente tem, como é a rotina dele, fiz um protocolo fotográfico e partindo daí a gente vai conseguir selecionar qual vai ser a técnica indicada para aquele paciente e uma média de quantas sessões eu vou conseguir fazer naquele caso. Uma coisa muito importante, na odontologia atual, independente da técnica que você for executar naquele paciente, o resultado ele é imprevisível, tá? Você não tem como adivinhar qual é o tom final do dente do paciente. Então não prometa um dente extremamente branco se ele não tiver uma estrutura para aquilo. Se você não tiver habilidade para conseguir diagnosticar qual é o grau de manchamento daquele paciente, qual é a estrutura que ele tem de esmalte e dentina, tá? Tomem muito cuidado com isso. Eu vejo muitos dentistas errando, falando assim para o paciente: olha, o seu dente vai chegar naquele tom de branco B1. E ele não analisou a questão do contraste da pele do seu paciente, do contraste com a gengiva, se o paciente é muito claro, porque isso também interfere, né? Ele não diagnosticou o tipo de mancha que ele tem, qual é a condição de esmalte que ele tem, a idade do paciente, ele já está prometendo resultado. Aí tá um ponto muito complicado e um ponto que muitos dentistas erram, né? Em prometer aquele resultado padrão lente de contato sem ao menos ter planejado quantas sessões ele vai fazer. Depois que você escolheu, vamos partir primeiro do clareamento que eu mais trabalho no consultório, que é o clareamento com luz violeta. Muitas pessoas, muitos dentistas me questionam: Isa, mas por que você começa com uma baixa concentração? Eu vou falar para vocês. Em um ano, eu realizei mais de 300 casos de clareamento no consultório. E desses 300 casos, foram raríssimos os casos que eu precisei entrar com peróxido de hidrogênio 35%. Sim, um peróxido em baixa concentração, ele vai clarear. O que demanda é o tempo. E como eu falo para os meus pacientes e para os meus alunos, a pressa é inimiga da perfeição, não é? Todo mundo já deve ter ouvido falar desse ditado. Então, se você quer um resultado natural, um resultado duradouro, um resultado uniforme, iluminado, nunca anotem isso, tá? Isso é uma informação muito importante. Nunca comecem com uma alta concentração de peróxido, seja ele de hidrogênio, seja ele de carbamida, seja a técnica que você for trabalhar, um clareamento de consultório, um clareamento com luz violeta, uma técnica híbrida, um clareamento caseiro, nunca comece com uma alta concentração, tá? Por quê? O que a alta concentração vai nos levar como consequência? Nós podemos ter manchas irreversíveis, isso é um fator muito importante porque depois você não consegue corrigir esse problema e você deixa essa mancha muito visível. Isso incomoda aos olhos do paciente, aos olhos das pessoas que estão vendo o sorriso dele, tá? Outra coisa, você pode causar uma hipersensibilidade, que também vai ser difícil de você reverter. Você vai precisar entrar com protocolo de hipersensibilidade para tratamento dessa hipersensibilidade, um protocolo de laser vermelho, se você estiver no consultório, utilizar um dessensibilizante à base de fluoreto de sódio, vai precisar receitar para o seu paciente algum creme dental para sensibilidade. Tudo isso vai acabar interferindo se você escolher um peróxido com uma concentração muito alta. Aí vocês podem me perguntar: Isa, mas hoje no clareamento de consultório, se eu não tenho a luz violeta? E se eu trabalho com aquele clareamento que eu compro na dental? A maioria é 35%, às vezes até 37%. Quer dizer que eu não vou ter sucesso com aquele clareamento? Não, você vai ter sucesso. O problema é a sensibilidade associada e a quantidade de manchas. Foi por isso que eu saí da minha zona de conforto quando a gente fala de clareamento e por isso que eu me encantei por esse mundo. Porque com clareamento, até estava conversando isso com a mãe de uma paciente hoje, a gente consegue entregar um resultado natural, sem desgaste, sem comprometer aquela estrutura do dente, só tendo paciência, escolhendo um correto tratamento e fazendo o correto planejamento,
tá? Eu não preciso entrar com peróxido de 35 a 37% e fazer várias sessões e ocasionar uma super sensibilidade, mancha. Vocês entendem? Tudo com muita cautela, tá? Por isso eu escolho o melhor padrão para eu trabalhar no consultório. Qual é a melhor técnica? Que é a técnica híbrida. Eu sempre vou acabar puxando sardinha para a técnica com luz violeta, obviamente. Mas teve até um caso que eu publiquei no Instagram, um antes e depois, que muitas pessoas questionaram. Eu coloquei lá, o que vocês acham que eu fiz nessa paciente? Vocês acham que eu fiz um clareamento com luz violeta ou um clareamento caseiro? Obviamente que todo mundo que me segue aqui colocou, luz violeta. E não, aquele clareamento ele foi caseiro e com resultado muito semelhante ao padrão da luz violeta. Mas é lógico que aquela paciente ela tinha um perfil para clareamento caseiro e uma tonalidade, um tipo de mancha, que é uma mancha que a gente consegue obter um resultado de alta performance com clareamento caseiro, tá? Não são todos os casos, mas foi um clareamento caseiro. E qual era a concentração que eu trabalhei com essa paciente? Um peróxido de carbamida a 6%. 6%. Pois é. Em 30 dias de tratamento, com 6%, a gente conseguiu atingir um resultado belíssimo, um resultado super branco. Depois eu posso até postar no grupo no Telegram para vocês acompanharem. Gente, é aí que tá o sucesso, planejamento, tá? E eu sei que com peróxido numa baixa concentração, eu posso fazer um número maior de sessão, eu posso fazer várias sessões sem ocasionar danos ao esmalte do meu paciente. Porque se eu entrar com uma alta concentração de peróxido, independente da técnica, tá? Independente se for peróxido de hidrogênio ou carbamida, eu vou causar danos. E falando de ciência agora, a revisão de literatura que eu vou disponibilizar lá no grupo do Telegram vai falar justamente disso. O que acontece se eu ultrapassar o número de sessões? Porque assim, um exemplo muito interessante. O clareamento dental, ele funciona que nem quando a gente vai descolorir um fio de cabelo. Quem é mulher e quem é loira, né, vai saber. Cada pessoa, quando a gente coloca o descolorante de cabelo, ele vai reagir para um tom, certo? Tem pessoas que vão puxar para o amarelo, tem pessoas que vão puxar para o alaranjado e tem pessoas que vão puxar para o branco, tá? Com o nosso dente, falando de uma forma bem didática, acontece a mesma coisa. E um fio de cabelo, se você colocar muito clareador ali, o que vai acontecer com aquele cabelo? Ele vai quebrar, não vai? Ele vai ficar muito fino, ele vai ficar muito desidratado, muito áspero. Você vai perceber que aquela estrutura daquele fio não tá igual, não é? Não sei quem já fez muitas luzes no cabelo, sabe? Que o cabelo ele fica totalmente desidratado. E acontece a mesma coisa com o nosso dente. O dente ele tem um padrão de descoloramento, tá? Quando a gente vai retirar aquela pigmentação. Alguns vão puxar para uma tonalidade mais fria, outros para uma tonalidade mais quente, tá? Mas faz parte da individualidade de cada um a particularidade do tom final, da cor final, né? E eu preciso saber respeitar isso. Se eu colocar muito clareador para tentar forçar a cor daquele dente a ficar cada vez mais branco, eu não vou conseguir ter o resultado mais branco que eu quero, vocês entendem? Eu vou acabar causando manchas brancas, evidenciando manchas que eu não queria evidenciar. Eu vou acabar causando uma sensibilidade muito grande nesse meu paciente e eu vou acabar danificando o esmalte. Porque sim, existem diversos estudos desde 2001 falando sobre a relação do clareamento dental de forma errada. Qual seria essa forma errada? A escolha do protocolo errado, a escolha da concentração errada, que vai causar danos àquela matriz daquele esmalte. O nosso esmalte ele vai perder mineral, ou seja, vai ficar mais frágil e mais suscetíveis a trincas e a fraturas. Já basta todos os agentes externos que a gente tem, né, na nossa rotina hoje em dia. Tudo que a gente come tem corante, tem ácido, tem alguma coisa que vai ocasionar uma erosão no nosso esmalte, tem química. Então, o nosso esmalte ele já sofre uma degradação diária e um envelhecimento diário, né? Aquele envelhecimento que, infelizmente, é quase irreparável.
Se você escolher um protocolo de clareamento errado, o que você vai fazer com esse esmalte? Você vai acelerar esse envelhecimento, essa perda de mineral, essa perda da microdureza do esmalte. No estudo da revisão de literatura, nós conseguimos visualizar que quando você escolhe uma técnica errada e uma concentração de peróxido muito alto, o seu paciente ele pode perder até 30% da microdureza do esmalte dele. 30% de estrutura que dá reforço para o nosso dente. Mas você pode falar assim para mim: mas Isa, o clareamento ele não vai atuar na dentina, que é onde absorve a cor? Não vai acabar passando ali a barreira do esmalte? Por que você está falando de esmalte? Porque o esmalte é a estrutura que vai ter aquele contato primário com o gel clareador. Então é ele que vai sofrer mais com o excesso de produto, com o excesso de concentração, com o excesso de número de sessões de clareamento, tá? Então é ele que vai acabar ocasionando todos esses problemas e deixando o dente cada vez mais frágil, certo? Então eu tenho um limite. E como que eu consigo visualizar esse limite, Isa? Se eu não tenho uma habilidade, se eu não tenho um estudo aprofundado sobre clareamento, como que eu vou conseguir saber quantas sessões eu vou conseguir fazer nesse caso? Bom, como eu falei para vocês, primeiro, escolha sempre um peróxido de baixa concentração, tá? Não tenha medo. Ele vai clarear da mesma forma, só vai ser mais lento, porém mais duradouro, tá? Segundo ponto, observem as manchas brancas. Se começar a surgir muita mancha branca, o que são as manchas brancas? Hipoplasias de esmalte. São defeitos ali que tem no esmalte. É lógico que a gente precisa diferenciar aquelas pessoas que já têm uma tendência, tá, a ter aquelas áreas hipoplásicas de esmalte, só que elas estavam mais camufladas, mais escondidas, e quando a gente desidrata o dente elas ficam mais visíveis. Mas existem pessoas que têm o esmalte já muito frágil, com uma microdureza já baixa, e quando você coloca o peróxido em alta concentração e excede o número de sessões, o que você faz? Ocasiona mais lesões de mancha branca, tá? Mais áreas hipoplásicas. Então é por isso que você pode ocasionar danos ali para o esmalte do seu paciente. Então é bom observar, primeiro, a questão das manchas, tá? Outro sinal de que você está excedendo de fazer muito clareamento, que você está forçando muito aquele esmalte, que ele não vai alterar a cor, é se você começar a observar um padrão de translucidez. Quando você tem um padrão muito grande de translucidez naquele esmalte, a gente já consegue observar que ele está frágil, que ele não tem mais pigmento ali naquela dentina para você remover. Deixa eu ver, doutora Rose tá me perguntando, eu falo muito rápido, né? Eu tenho que tentar diminuir um pouco. Se vocês tiverem dúvida, vão mandando aqui que eu vou tentando responder vocês. No clareamento caseiro, você associa peróxido de hidrogênio com peróxido de carbamida? Não, Rose. O que eu faço? Dependendo do perfil de cada paciente, eu vou escolher ou peróxido de hidrogênio ou peróxido de carbamida. Se eu for escolher o peróxido de carbamida, eu vou permanecer com ele até a finalização do meu protocolo, tá? Se eu escolher o peróxido de hidrogênio, que são raros os casos para clareamento caseiro, eu vou permanecer com ele. Mas eu gosto muito do peróxido de carbamida a 6% ou peróxido de hidrogênio a 6 ou a 10%, tá? Eu não tenho mais do que essa concentração no meu consultório. Eu trabalho basicamente com essas duas. Segundo ponto, então, na verdade, terceiro ponto. O primeiro é a questão das manchas. O segundo é a translucidez do esmalte. E o terceiro, muitas vezes ignorado pelo dentista, mas jamais ignorado pelo paciente, é a questão da sensibilidade. Tem muitos dentistas que tratam a sensibilidade como frescura, por incrível que pareça, né? Só quem sente realmente a sensibilidade e o desconforto de fazer um clareamento que está excedendo ali o limite ou da escolha de uma técnica errada, sabe muito bem como a sensibilidade pode ser muito incômoda, né? Eu sou uma pessoa que sofre muito com sensibilidade. Confesso para vocês que isso foi um dos motivos para eu procurar técnicas que não me causassem sensibilidade ou que diminuíssem minha sensibilidade praticamente para zero.
porque eu sempre sofri muito. Eu me lembro da primeira vez que eu fiz um clareamento, e foi um clareamento de consultório, inclusive na faculdade, no segundo ano de faculdade, que eu fui praticamente paciente modelo da turma que estava se formando para aprender sobre clareamento. E aquela experiência para mim foi assim extremamente traumática. Com certeza hoje, naquela época, hoje eu sei que foi utilizado um gel a 37%, com uma barreira que não foi muito bem feita, né? E na verdade, por que ela não foi muito bem feita? Porque a pessoa que executou não tinha habilidade clínica ali, né? Não tinha prática para trabalhar com gel numa alta concentração e com uma barreira muito bem feita, né? Porque eu tenho que fazer uma barreira muito impecável para eu conseguir trabalhar com gel em alta concentração. Isso também é outro ponto. E eu acabei sofrendo uma sensibilidade. E sabe aquela sensibilidade de você só falar ou de você andar, né? Hoje ainda a gente tá usando máscara, né? Parece que é menos, mas quando a gente saía na rua, batia um vento, aquilo doía até a raiz do meu dente. Sabe quando você para e você tem alguns segundos ali que você fala, meu, que sensibilidade é essa? Isso não vai passar? Eu vou precisar tomar alguma coisa? Nos dentes inferiores, onde eu tenho esmaltes mais finos, era praticamente insuportável. Isso porque eu fiz uma única consulta, né? Trocaram 3 vezes o produto na superfície do meu dente, mas foi uma única consulta. Eu me coloquei no lugar dos pacientes que se submetem a clareamento e quantas sessões eles precisam fazer para atingir o resultado que eles queriam e quanto que eles sofrem com sensibilidade. E eu fiquei pensando, será que realmente eu preciso de uma alta concentração assim de gel clareador para ter um resultado? Se eu tenho concentrações menores, será que eu vou ter um resultado de excelência também? Sim. Por isso que é muito importante que você estude, que você se atualize. Aquele protocolo que foi feito em mim há mais de 12 anos atrás, ele não é o mesmo protocolo que é feito hoje, né? E eu sempre falo para os dentistas quando a gente dá palestra, se você executa o mesmo protocolo que você aprendeu há 10 anos atrás ou até 5 anos atrás, sinto muito, você está ultrapassado. Porque a odontologia e a área da saúde, ela tem avanços diários, né? Até a questão do coronavírus e do avanço da vacina e tudo mais, isso mostra pra gente o quanto a saúde evolui. E evolui em pesquisa, e evolui em ciência, então a gente precisa estar em constante evolução junto com ela. Porque se você trabalha com um protocolo de 10 anos atrás, com uma concentração de peróxido de hidrogênio a 35, 37% e deixa aquilo 50 minutos na superfície do esmalte do seu paciente ali em todos os dentes, Isso se você já está andando muito para trás, você está dando um passo para frente e 2 para trás, entende? Você está causando uma sensibilidade desnecessária e o aparecimento de manchas também desnecessárias. Deixa eu ver a pergunta do Sérgio. Boa noite, Sérgio, tudo certo? Na minha opinião, se é possível utilizar flúor depois de uma sessão de clareamento? Sim. Se o paciente tiver um problema com sensibilidade e você não trabalhar com nenhum protocolo híbrido, que é a associação de luz, a luz violeta com o gel clareador, se você não tiver o laser vermelho para entrar ali também como protocolo de dessensibilização, você pode sim utilizar o flúor depois da sessão de clareamento, tá? E você tem uma outra opção. Se você for trabalhar com clareamento caseiro e o seu paciente tiver sensibilidade, você pode dar para ele uma seringa do gel clareador e uma seringa de um dessensibilizante. E ele vai alternando, cada dia ele usa um. Um dia ele vai usar clareador, no outro ele vai utilizar o flúor com dessensibilizante, né? E aí ele vai conseguir controlar essa sensibilidade, o dente ele vai ser clareado e vai agir ali para promover uma remineralização daquele esmalte, tá? Consegui tirar sua dúvida? Era isso? Se não for, você pode perguntar aqui de novo. Então, gente, sempre observem a questão do aparecimento de manchas, translucidez do esmalte, tá? Observem a questão da sensibilidade, não ignorem, tá? Não ignorem. Veja se aquele esmalte do seu paciente, ele já sofreu uma perda de estrutura, ele já sofreu uma perda de mineral, se ele tem muitas trincas, se ele tem até fraturas
Tem alguns pacientes, estou sendo muito frequente, que vem com fratura de incisivo central, né? Imagina você colocar um gel clareador numa alta concentração nessa região, seu paciente vai morrer de dor, não vai ficar traumatizado, né? E a partir daí, partindo de um correto diagnóstico, de um correto planejamento, uma escolha correta, você vai utilizar o peróxido numa baixa concentração. E utilizando o peróxido numa baixa concentração, falando de clareamento caseiro, a gente pode fazer até 30 dias de clareamento, tá? Num peróxido de 6% ou até 10%, de 20 a 30 dias. Se eu for usar um de 10%, eu uso por 20%. Se eu for usar um de 6%, eu uso por 30%, tá? No clareamento de consultório, o ideal é que você trabalhe com a técnica híbrida, que é a mais moderna hoje na odontologia, que você vai trazer conforto para o seu paciente e você vai trabalhar com gel de peróxido de hidrogênio a 15%. E você vai executar de 5 até 7 sessões, tem uma média, né, ali mais ou menos, que você vai utilizar o peróxido de 15% e você vai ter resultado. Você não precisa dar tiro de canhão para matar formiga, tá? Você não precisa entrar com peróxido super alto e ocasionar uma super sensibilidade. Deixa eu ver a pergunta da Ana. A luz vermelha vem junto com o LED violeta? Serve para diminuir essa sensibilidade? Ana, no meu equipamento, ele tem uma chavinha embaixo e essa chavinha você bate e ela consegue trocar para a luz vermelha. Acredito que os equipamentos mais novos, se não me engano, que eu tinha visto no CIOSP, isso eu tô falando da Laser Smile, tá? Das outras marcas, a maioria é só luz violeta. Eu tenho a opção de luz violeta e depois eu seleciono a opção de luz vermelha para entrar com o protocolo de dessensibilização. Mas esse protocolo ele não faz parte da minha rotina porque com a luz violeta, com uma baixa concentração de peróxido, você não vai ter sensibilidade. Eu gosto de usar bastante ele para quando eu vou fazer pós de profilaxia, pós de raspagem, porque aí eu aplico em toda a superfície dentária, isso diminui a sensibilidade e inflamação, tá? Mas não para pós de clareamento, porque com uma baixa concentração são raros os casos de sensibilidade. Boa noite, Rafael, tudo bem? Clareamento utilizado só com a luz ultravioleta? Rafa, aí eu tenho que te corrigir numa terminologia muito importante. Não é ultravioleta, tá? É luz violeta. Ultravioleta são aquelas que a gente está utilizando agora para conseguir eliminar micro-organismos de algumas superfícies, tá? Mas a luz que a gente faz clareamento é a luz violeta. Elas têm comprimentos de ondas e ações completamente diferentes. Se você consegue um resultado bom com um protocolo de 10 aplicações diretas, você quer dizer de 10 ciclos, né? A 10 ciclos do equipamento, é isso? Se você utilizar a aplicação do gel e 10 ciclos de luz violeta, você vai conseguir sim ter um resultado muito bom, tá? E se você aplicar só a luz, você também vai conseguir ter um resultado bom. Só que o que interfere é que quando você usa só a luz, você vai ter um resultado que vai demorar um pouco mais e que não vai ter uma longevidade muito grande, diferente de quando você faz a técnica híbrida, que você associa um peróxido de 15% com a luz. Aí você vai conseguir um resultado muito mais expressivo, mais rápido e mais duradouro, tá? E não precisa ter medo da sensibilidade quando a gente fala de peróxido de hidrogênio. Tem muita gente que fala, não, mas eu uso a luz violeta, eu vou usar peróxido, vai causar sensibilidade. Se estiver causando sensibilidade, é alguma coisa que você está fazendo errado, tá? Não é culpa do equipamento. Vamos ver. Quem tem erosão ácida pode fazer clareamento com luz violeta, não luz ultravioleta, Camila. Quem tem erosão ácida, primeiro, quem sofre de erosão de esmalte precisa fazer um tratamento para promover a remineralização daquele esmalte e recuperar um pouco da estrutura que foi perdida. E também a gente precisa examinar o que está acontecendo na rotina daquele paciente que ele sofre de erosão de esmalte. E depois que feito um correto diagnóstico, um correto plano de tratamento e um tratamento muito bem executado, a gente pode pensar em clareamento, tá? Mas primeiro tratar o problema e depois a parte estética. Vamos lá. Geisa, qual o protocolo de luz vermelha para sensibilidade? Imagina, Rafa, que isso? Geisa, seguinte, protocolo para dessensibilização. Se eu estiver realizando algum protocolo, vamos supor um protocolo de clareamento caseiro,
meu paciente relatar que ele tem sensibilidade. Eu vou aplicar, vou falar de uma maneira bem fácil de vocês entenderem, tá? 5 minutos de luz vermelha com o braço, com o cluster ali do clareamento, tá? Sabe onde sai a luz violeta? Ali que você posiciona na arcada do paciente dessa forma? Você vai fazer a mesma coisa nessa posição e você vai aplicar a luz vermelha por 5 minutos, tá? 5 minutos de luz vermelha direta, ela vai promover um efeito analgésico ali naquela região e um efeito anti-inflamatório. Consequentemente, a gente vai ter menos sensibilidade, tá bom? E você pode fazer isso semanalmente no seu paciente se ele relatar sensibilidade. Certo, gente? Então, recapitulando. Quantas sessões eu devo fazer de cada tratamento? Bom, isso vai depender de acordo com o tipo de mancha do seu paciente, de acordo com a estrutura de esmalte que ele tem, mas para você ter segurança, você tem que utilizar um peróxido de baixa concentração, tá? Não vão cometer o erro. Tenha isso como um mantra na cabeça de vocês. Menos é mais. Sempre em baixíssima concentração. Comece com pouco, é melhor você aumentar o número de sessões do que você ocasionar manchas que você não vai conseguir resolver, certo? Alguém tem mais alguma dúvida? Lembrando que eu vou disponibilizar lá no meu grupo do Telegram uma revisão de literatura maravilhosa sobre a microdureza do esmalte relacionada com a concentração do gel clareador, tá? Porque esse estudo vai mostrar para vocês o quanto o nosso paciente perde de estrutura de esmalte, de estrutura dentária ali quando a gente escolhe um protocolo errado, tá? Ou quando a gente tenta seguir alguma receita de bolo, quando a gente tenta seguir a orientação do fabricante, que se vocês pegarem ali é mesmo para todo mundo, e na verdade cada caso é um caso, tem sua particularidade. O óculos escuro que é utilizado no clareamento é qualquer um? Compra-se em ótica ou ele é próprio da marca do laser? Ana, ele é próprio da marca do laser e ele costuma vir com todo equipamento de laser que você comprar, independente da máquina, tá? E da marca. Ele é para vir. E no mínimo 2 óculos, normalmente, um para você e um para o paciente, tá? O ideal é assim, tenha um para você, um para o paciente, se você tiver auxiliar, um para você, um para o paciente e um para auxiliar, tá? Mas todo equipamento de laser, ele tem que vir esse óculos, faz parte do equipamento de proteção individual, tá? Você não tem que comprar a parte. Oi, Dani, tudo bem? O que você tem a dizer sobre os clareadores à base de carvão ativado? Bom, carvão ativado, Dani, é um negócio assim que me dá vontade de ficar uns 10 anos falando aqui pra vocês e é uma coisa complicada, né? É um tema que, assim, para os dentistas já causa revolta, né? E os pacientes são doidos para testar esse tipo de produto, né? O que acontece com o carvão ativado? Bom, primeiro de tudo, não tem comprovação científica de que ele clareia os dentes sem ocasionar danos no esmalte. Então, se não tem comprovação científica, eu não uso, tá? Segundo ponto. O carvão ativado, ele vai promover uma esfoliação da superfície do seu dente. É aí que ele vai remover aqueles pigmentos que estão na superfície do esmalte e aqueles pigmentos que foram recém-aderidos, tá? Por isso que vai dar a sensação de que o dente está mais claro. Porque ele remove aqueles pigmentos, não os pigmentos internos, tá? Esses pigmentos internos a gente só consegue remover com luz violeta, com agentes clareadores, mas o carvão ativado ele vai só remover aqueles superficiais. Então, quando ele remove os superficiais, ele dá a sensação que é mais clareado, que o dente está mais claro. Um exemplo muito interessante é um paciente fumante. O paciente fumante ele não vai ter aquelas manchas de nicotinas, tanto mancha externa quanto mancha interna. Aquela mancha mais densa que está na dentina e aquela mancha superficial que a gente consegue até remover depois de polimento em profilaxia. Quando esse paciente, pensa assim comigo, esse paciente que está com as manchas externas, ele vai utilizar o carvão ativado, porque a maioria vem um potinho que é o pó, né? E que indica para o paciente fazer uma escovação com ele, vai remover aquelas manchas, porque ele vai provocar uma esfoliação ali, ele vai tirar aquela camada superficial do esmalte.
Mas a gente tem vários problemas com isso. O primeiro deles, ele vai perder estrutura dentária. Ponto. Isso é fato, tá? Ele vai acabar perdendo estrutura. Desculpa, gente, a rinite é complicado. Segundo ponto, se o paciente tiver restauração, ele vai deixar essa restauração porosa, ou seja, vai deixar essa restauração mais suscetível a trincas e a fraturas e a manchamento, porque ela vai estar mais porosa, tá? Além de causar sensibilidades e possíveis irritações na gengiva, porque você não consegue separar dente de gengiva, só passar o carvão onde está dente e não passar em gengiva. O paciente não tem barreira gengival, né? Então, ao meu ver, isso deveria ser proibido de vender, proibido, porque não tem selo da Anvisa, não tem selo da Vigilância Sanitária, tá? Isso deveria, assim, ser proibidérrimo. Ninguém deveria testar. E não é um produto barato, tá? Tem um produto muito conhecido, eu não vou citar a marca aqui, mas que ele custa em média de 300 a 400 reais. Aí você vai investir esse dinheiro, né? Pra você conseguir desgastar ali o esmalte e não ter o efeito clareador. Isso, Luiz Carlos, analgesia 5 minutos direto de laser vermelho. Quando a gente tá conversando daquele cluster do braço do clareador, tá? Não de ponteira individual. Isso é muito importante. A Colgate lançaram um desses. Então, Dani, acontece uma coisa aí com essa pasta da Colgate. Existem alguns cremes dentais que possuem carbono ativado e o carvão ativado em baixa concentração, justamente para eliminar esses pigmentos da superfície, tá? Esses pigmentos que estão recém-aderidos. Mas eu sou contra esse tipo de produto, tá? Gosto muito dos produtos da Colgate, inclusive já gravei um vídeo, vocês podem conferir acho que não tá no meu IGTV, tá? Depois eu posso até disponibilizar para vocês no grupo no Telegram. Foi um vídeo que eu gravei o ano passado em parceria com a Colgate. Eu fui convidada por eles e por um mercado aqui da minha cidade, pelo Confiança, pra gente conversar um pouquinho sobre os produtos da Colgate. E eu amo muitos produtos, sou super fã da Colgate Sensitive Alívio Imediato, sou super fã do fio dental da Colgate Total 12, da escova de bambu, mas alguns produtos eu não gosto muito. Eu acho que tem um pouco de merchan ali em cima e que leva um paciente a uma ilusão de que ele vai ter o dente super clareado, como as pastas clareadoras, como essa pasta que você comentou de carvão ativado, né? Existem até algumas escovas que falam, essa escova tem ação clareadora. Esquece isso, tá? Se tem ação clareadora, vai te causar sensibilidade, vai irritar a sua gengiva. Procure um dentista para você executar o melhor tratamento para promover um sorriso branco, tá? Para você ter um sorriso branco e com conforto. Eu acho que isso é qualidade de vida, isso é o que o dentista precisa levar para o seu paciente. Ele precisa levar um atendimento humanizado e precisa levar um atendimento de qualidade e um atendimento com muito embasamento científico para poder executar, porque a gente está lidando com saúde, né? E com saúde a gente não pode brincar, não é mesmo? Alguém tem mais alguma dúvida? Certo? Estamos fechados, todo mundo agora já sabe muito sobre o diagnóstico de clareamento e sabe o que não deve fazer. Partindo do que não deve fazer, o fácil fica mais fácil, né? Então, na verdade, o difícil fica um pouco mais fácil, tá certo? Então, gente, muito obrigada por vocês terem acompanhado a live aqui. Eu espero que eu tenha agregado conhecimento para vocês. Esse é o meu objetivo de fazer essas lives. Eu quero que todo mundo pense um pouco fora da caixa e não faça clareamento com aquela receita de bolo do que tá ali dentro da caixinha do gel clareador que você comprou na Dental. Eu quero que você pense em diagnóstico. Eu quero que você pense em diagnóstico de manchas, em como que você consegue promover um dente mais branco, tá? Mas um dente mais branco sem ocasionar danos àquela estrutura e deixando um sorriso mais natural, sem que seu paciente tenha sensibilidade, que aquele dente, aquela estrutura seja preservada e tenha um resultado maravilhoso,